Senhor Jesus Cristo. Amém. É um privilégio estar aqui. Estou um pouco acanhado. Os irmãos sabem que eu sou da Igreja Batista. Milito na Igreja Batista desde o dia em que recebi o Senhor Jesus Cristo como meu Salvador, em 1964. Muitos aqui não eram nascidos, né? E tenho caminhado com o meu Deus esse tempo todo. Tenho a minha esposa, serva do Senhor. Tenho os meus filhos, são 5 filhas. Uma não serve ao Senhor. As 4 servem ao Senhor. Inclusive tem uma que está sendo, que é a dirigente da congregação Ágape do Capão Redondo. Os meus filhos homens todos servem ao Senhor. O Abel, que é o esposo da minha filha mais velha. O Nilton, que é o esposo da minha filha terceira. O Nilson, que é o esposo da minha filha quarta. A segunda filha não se converteu ao Senhor Jesus Cristo, nem ela e nem o seu companheiro. Então ainda não é o meu filho, porque ainda não aceitou Jesus, né? E o meu filho, José Barreto, que é realmente o meu filho. São 5 filhas e um filho. E os meus netos, eu dou graças a Deus, porque os meus netos andam com o Senhor. O apóstolo João, ele disse com muita propriedade e muita alegria no seu coração, ele disse: não tenho maior alegria do que esta em saberem que os meus filhos andam na verdade. Aleluia. Irmãos, o texto dessa noite é Mateus. Nós vamos observar um pouco Mateus capítulo 4 por diante. Não sou um pregador, sempre Deus tem me usado. O meu ministério na igreja tem sido mais ensinar a palavra do Senhor, porque eu tenho trabalhado sempre como professor de escola bíblica dominical. Tenho pregado sim a palavra de Deus por onde eu tenho passado e onde eu congrego, né? Mas nós vamos observar o seguinte: no capítulo 4 de Mateus, versículo 12 em diante. Capítulo 4 de Mateus, versículo 12 em diante, diz o seguinte: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: e a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão da Galileia, das nações, o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados à região da sombra da morte raiou a luz. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus, andando junto ao mar da Galileia, ele viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Eu mudo agora para o capítulo 5, versículo 1 em diante. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo:
Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando o injuriarem e perseguirem e mentirem e disserem todo mal contra vós, porque por minha causa. Versículo 12: exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Versículo 13 em diante, ele diz assim: vós sois sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser pisado, lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Que Deus nos abençoe. Glorioso Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te damos graças, Pai Santo, porque neste momento o teu povo estão reunidos aqui, te adorando, te glorificando, profetizando em teu nome, desejando, meu Deus, a vitória, a felicidade para cada um de nós. Nessa noite, meu Deus, nós te dizemos: tu é o meu Deus, tu é o meu Salvador, tu é o meu Senhor. Por isso nós te pedimos que o Senhor esteja nos orientando em tudo. Recebe a nossa adoração, o nosso louvor, as petições, porque tudo nós fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, diz quão bom é estar neste lugar. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim: quando ajuntardes, seja para falar de hinos, salmos, cânticos espirituais, louvando e glorificando a Deus. E pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, nós hoje somos salvos. Como disse o texto, aqueles que andavam em trevas, sentados à sombra da morte, raiou a luz. Glória a Deus. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo não veio a este mundo simplesmente para dizer que Ele é Deus, mas Ele veio porque havia uma necessidade de Ele vir a este mundo, porque os profetas vieram e, pelo poder do Espírito de Deus, profetizaram as palavras do Senhor, ensinando aos homens que deviam obedecer a palavra do Senhor, e que no tempo devido o Senhor enviaria aquele
ferir a cabeça da serpente, para nos dar salvação. É interessante que o Senhor Jesus Cristo, quando ele sabe, depois da tentação, Satanás deixa, e diz que Satanás deixou por um pouco, e o Senhor Jesus Cristo aí sabe da notícia que João estava preso. Então ele preferiu a sair daquela região e ir mudar. Mas ele encontra aqueles homens, que nós não lemos o texto todo, e os irmãos sabem, e convida-os para ser seus seguidores. E que depois ele deu o nome de apóstolos. E o Senhor Jesus, uma multidão por onde ele passava, quem é que não gostaria de ver Jesus? Né? Ah, como tem aquela música que diz: quando eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção do privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto e pegar sua mão, né? Mas então, o que nós observamos, que o Senhor não nos deixou, por muitos dias depois do seu ministério, ele disse que não nos deixaria órfãos. O Senhor Jesus, ele diz o seguinte: chama aqueles que se propunham a segui-los, e ele os prepara para a tarefa que eles haviam de desenvolver após a sua morte. Os irmãos viram aqui no sermão chamado Sermão da Montanha, Sermão do Monte, quando ele dá a seus seguidores as armas suficientes para serem servos do Senhor. Para serem servos do Senhor, vejamos como ele diz: e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram. E assim o Senhor foi ensinando. Oh, que beleza se nós estivéssemos mesmo usando essas armas de paz, armas de esperança, armas de segurança que nos abrem o caminho para a eternidade com Deus.